Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e do ASD Igrejas, Associação Encontro com Deus Igrejas, um braço interdenominacional para servir e abençoar ao corpo de Cristo. É a nossa antiga rede de mobilização missionária que está tomando uma nova dimensão e uma nova perspectiva, uma nova liderança. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês a respeito do Natal. É bíblico comemorar o Natal? O Natal tem raízes pagãs, idólatras, de ocultismo, de feitiçaria, de magia. O Natal ele foi reescrito numa tentativa de dar um novo significado para a festividade. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu no final de setembro, início de outubro, em meio a uma festa de tabernáculos. Essas coisas nós vamos conversar ao longo do vídeo e nós vamos fundamentar alguns princípios que vão te dar maturidade para responder essas perguntas que, ora, algum segmento teológico demoniza o Natal, ora, algum segmento teológico idolatra o Natal e acha que não tem nenhum tipo de contaminação ou de perversidade na celebração da data. Talvez você não saiba, mas o dia 25 de dezembro, 24 de dezembro, essa época entre Natal e Ano Novo, é o maior índice de suicídio do planeta Terra. É o maior índice de suicídio, de magia, de ocultismo, de feitiçaria, de rituais antigos para invocar entre os portais do inferno, do abismo, diversas hostes demoníacas. Existem portais de homossexualismo no Polo Norte, onde ciclicamente, nesta época do solstício de inverno, o dia mais longo do ano, foi agora dia 22 para dia 23, né? Ou coincidentemente este ano de 2020 tivemos um alinhamento de Vênus com Júpiter, coisa que não acontece todos os anos. Normalmente ocultistas se reúnem nessa parte nórdica do planeta para fazer exercícios de visualização, de intercessão, de adoração, magia e oferendas a deuses antigos, a deuses pagãos. Isso sempre aconteceu antes da manifestação dos apóstolos e dos primeiros cristãos que cristianizaram a Europa. Portanto, se o pinheirinho, a árvore de Natal, o Papai Noel, o Santa Claus e as renas são tão inspiradas e tão coerentes teológica e biblicamente, por que o continente europeu está se tornando um metro quadrado mais esotérico, mais ocultista? O ressurgimento da nova era, há mais de 50, 80 anos, o cristianismo protestante está perdendo para os ocultistas, para os budistas, para os agnósticos, o número de militantes, cada vez mais cristãos protestantes nominais, assim como no Brasil nós temos o catolicismo nominal, a Europa tem os cristãos protestantes nominais envolvidos com ocultismo, com magia, com curso de projeção astral, com consulta a vidas regressas, múltiplas encarnações e tantas outras crenças que não fazem parte do sistema de crença cristão apostólico. Por que o islamismo está tomando conta do velho continente cristianizado e protestante, se a fé das pessoas nos últimos 500 anos foi fundamentada em tradição de homens? Este é o ponto do vídeo de hoje. Nós não podemos fundamentar a fé na tradição. Mas eu defendo que, embora hajam aspectos malignos e sincréticos, pagãos, na celebração do Natal, da pós-modernidade, dos dias de hoje, nós não podemos jogá-lo fora. Não podemos abrir mão de celebrar Jesus em seu nascimento. Temos que aprender a parar de praticar a celebração do Natal como uma tradição religiosa e jogar isso na privada e lançar isso fora, para absorver a celebração do Natal mediante fé. Tudo que é feito por fé dá certo. Tudo que é feito por tradição de homens, tradição religiosa, mitos, superstições e mentiras teológicas, mentiras eclesiásticas, um dia vem à tona e um dia a luz da verdade se resplandecerá sobre elas. Então esse vídeo ele vai ser dividido em um primeiro momento em que eu vou te convencer a não celebrar o Natal da forma como a tradição religiosa católica, ortodoxa, protestante, pentecostal te ensinou a celebrar, e num segundo momento eu vou te estimular a celebrar o Natal, sim, não abrir mão dessas datas festivas e desses momentos oportunos para comunicar o amor e evangelizar as pessoas.
Eu vou te concluir esse vídeo no segundo momento, dando motivos bíblicos e reais pelos quais nós podemos celebrar o Natal, ainda que hajam mentiras mitológicas sincretizadas com a festividade. Joga o aspecto pagão para fora e reescreva um significado profético e apostólico para o Natal dos dias de hoje, sim, Senhor. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos e percorrer as Sagradas Escrituras para poder entender esse mistério, trazer uma palavra de fundamento e orientação ao corpo de Cristo. Nas últimas semanas, meses, centenas, talvez milhares de WhatsApps e de e-mails sempre chegam nessa época do ano pedindo a mesma informação. Posso ter uma árvore de Natal? Não posso ter uma árvore de Natal? Posso comer o peru de Natal? É pecado ir numa reunião de família com os outros que ainda não têm uma revelação de Jesus, o Cristo? Vão me contaminar? Não vão me contaminar? Como é que é o espírito de Mamon, o espírito capitalista de consumismo vomitado sobre o Ocidente e sobre todo o mundo nessa janela de data, nesse portal do 25 de dezembro? Porque tantos índices de homossexualismo e de suicídio nessa época do ano? O que isso está conectado com as antigas urgílias, das saturdálias pagãs? O que isso está conectado com apenas uma coincidência e uma mera simbologia sem preocupação espiritual alguma? Os teólogos se dividem e brigam nas suas verdades, nas suas argumentações. Eu vou tentar harmonizar aqui as ideias e te dar uma chave de maturidade, uma chave de compreensão, uma chave bíblica para você se mover com isso. Se vamos reescrever e redefinir um valor profético e espiritual numa perspectiva da reforma apostólica do entendimento cristão para celebrar o Natal por fé e não mais celebrar o Natal por tradição, então é óbvio que existem alguns elementos simbólicos do Natal tradicional que temos que jogar fora. Mas existem coisas do Natal ressurreto, Cristo nascendo em nossos corações, Deus conosco, Emanuel, Jesus, o Redentor, que veio ao mundo, que deve ser celebrado, deve ser festejado com a consciência de que a data não foi essa, mas a cristandade convergiu administrativa e politicamente, na política eclesiástica, a dar a essa data um novo significado. E se alguns vão insistir em ressurgir e ressuscitar o velho significado, nós vamos profetizar e proclamar por fé o novo significado do nascimento de Jesus. Quando um muçulmano invade um shopping center e explode uma árvore de Natal na Europa, quando um caminhão descontrolado com explosivos coloca fogo numa árvore de Natal gigante na praça da Alemanha, esse islâmico, esse muçulmano, ele não está ali queimando e destruindo a árvore de Odin, a árvore de Thor. Ele não está ali inspirado pelo mal para destruir a árvore mitológica de Mitra, o antigo deus pagão que é sincreticamente substituído por Jesus no 25 de dezembro. Ele está ali consciente de que aquela data significa algo para os cristãos, ele odeia o cristianismo, ele odeia Jesus e ele quer destruir os cristãos. Então nós cristãos, nas nossas diversas linhas de argumentação teológica, estamos vindo de um período de restauração do entendimento profético, estamos entrando num ciclo de maturidade e da plena manifestação do Espírito Apostólico, aonde na estação profética, qual foi a ênfase do ensinamento bíblico teológico? Se contamina, não toque. Se contamina, não coma. Se contamina, não assista. Se contamina, não compre. Se contamina, não pegue. Que é típico do ofício profético, não tem nada de errado. Vemos aí de 10, 20 anos de ênfase na restauração do espírito profético da igreja. E é óbvio que durante esta ênfase vai predominar ensinos como, por exemplo, proibido ou pecado ter uma árvore de Natal na sua casa. No espírito apostólico, você pega a unção pastoral e a unção profética e dá um equilíbrio para as duas coisas. Dá um equilíbrio, uma harmonizada entre a perspectiva e as duas verdades. Você perguntar para um evangelista o que é o Natal, ele vai dizer uma oportunidade de ganhar almas para Jesus. Você perguntar para um profeta, ele vai dizer é o Deus pagão da antiguidade que está sincretizado com a árvore de Natal, é o Papai Noel, aquele demônio, Satanás do saco vermelho que quer roubar o lugar de Jesus no coração das pessoas. Se você perguntar para o mestre, ele vai falar do aspecto histórico, do Natal, da tradição. E se você falar, então, para o pastor, ele vai dizer, pelo amor de Deus, é a época do ano que a igreja mais fica cheia. Os caras vêm visitar a igreja, gente que não congregou durante o ano inteiro, no Natal aparece na igreja e eu tenho a oportunidade de tocar eles com a palavra de Deus, com a imposição de mãos, com a unção do Espírito Santo.
E aí o profeta, ele tem uma leitura sempre mais crítica, que não está errada, não é pecado do profeta, é a estrutura do profeta. Você tem que entender que estamos saindo de décadas de ênfase profética e entrando agora em anos de ênfase apostólica. E o apostólico, ele consegue equilibrar as coisas. Ele consegue trazer maturidade, trazer então o perfeito equilíbrio entre o ângulo e a perspectiva da visão teológica pastoral para o ângulo e a perspectiva da visão teológica de um profeta. Esse é o apóstolo. É isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje, te dar ferramentas práticas e concretas para você não se sentir culpado quando estiver mastigando o panetone neste fim de ano. Quando você estiver comendo a ameixa ou participando de uma mesa com seus familiares, com seus parentes, com os irmãos da igreja ou numa operação comercial de fechamento, de fraternidade, de confraternização, do ciclo dos trabalhos da sua empresa, você não se sentir ali um cara esquisito. Ao mesmo tempo que você não vai participar disso como se não tivesse contaminação alguma, porque eu vou te mostrar no vídeo de hoje que existem aspectos pagães, demoníacos, idólatras, sincretizados, sim senhor, você também não vai se alienar e perder a oportunidade de amá-los, de comunicar a graça, comunicar o favor, comunicar o mistério de Jesus encarnado, Deus conosco, Emmanuel, aquele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. Nascer, todo mundo nasce. Morrer e ressuscitar, só Jesus. Por isso, o Natal não é a festa mais importante para a cristandade. A festa mais importante para os cristãos sempre foi e sempre será a Páscoa. O Natal é uma festa importante, mas não é a maior. No mundo comercial, no mundo folclórico, no mundo da tradição, do tradicionalismo religioso, o Natal tornou-se a festa mais importante e a Páscoa tornou-se coadjuvante. Algo irrelevante. Mentira. Errado. A Páscoa é a morte e a ressurreição, onde a obra expiatória de Jesus se concretiza na vida dos cristãos. Mas o Natal é relevante, embora em menor proporção. Porque todos nascem, mas morrer e ressuscitar somente Cristo Jesus, o primogênito de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a ele. Eu vou te dar um texto que no primeiro momento você vai dizer, cara, esse texto não tem nada a ver com o Natal. E você vai descobrir ao longo do vídeo de hoje que não existe de Gênesis Apocalipse um texto que tenha a ver com o Natal. Porque o Natal não é uma festa bíblica. Se você lê Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai ver várias festas que Deus instituiu a Moisés. Você vai ver que existe no texto canônico sagrado 7 festas bíblicas que não são dos judeus, são de quem crê no Deus Pai de Jesus. Inclusive os judeus e os cristãos do primeiro, segundo, terceiro até o quarto, quinto século, frequentemente celebravam essas 7 festas bíblicas que são institucionalizadas, estabelecidas na Bíblia. Mas não existe um versículo de Gênesis Apocalipse dizendo que você pode ou que você não pode, que você deve ou que você não deve celebrar o Natal. Porque o Natal não é uma festa bíblica. O Natal é uma festa cultural, tradicional, folclórica, fruto dos arranjos, das manipulações, das construções de significado teológico em função de uma antiga data de culto pagão, agora dando um novo significado para a fé em Cristo Jesus. Até onde isso funcionou, até onde isso foi um tiro no pé, ao longo do vídeo você vai usar o seu discernimento e íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus e tirar as suas conclusões próprias. Vamos começar com Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ao longo dele eu vou fazer pequenas interrupções. No capítulo 14 de Romanos, Paulo está resolvendo uma polêmica da igreja do primeiro século. Se eu posso ou não posso comer camarão, se eu posso ou não posso comer lagosta, se eu posso ou não posso comer pernil de carne de porco assado no forno, se eu posso ou não posso celebrar as festas do Antigo Testamento, que não são do Antigo Testamento, são festas celebradas pela cristandade até o quarto ou quinto século. Se eu devo ou não devo guardar algumas antigas práticas do judaísmo agora na experiência messiânica de Cristo Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Muitos conhecem Jesus o Nazareno, o histórico, mas eu quero te apresentar Jesus, o Cristo, o ungido, o Redentor e o Salvador da humanidade. Vamos ver sobre o Natal da perspectiva dos que só conhecem Jesus Nazareno, o histórico, e quem se relaciona com o Natal sobre a perspectiva de Jesus, o Cristo, o ungido, o Salvador, o Redentor da humanidade. Quando Paulo fala que em comer ou não comer determinadas situações, você aplique na sua vida pessoal. Se eu posso ou não posso comer hambúrguer do McDonald's, se eu posso ou não posso tomar Coca-Cola, se eu posso ou não posso comprar perfume do Boticário, se eu posso ou não posso celebrar o Natal. Muitas dessas empresas estão
conscientemente, explicitamente comprometidas com a nova ordem mundial, com a desconstrução dos valores judaicos cristãos da nossa sociedade, em preparar o caminho para a plena manifestação do anticristo. Eu sei que isso gera desconforto em muitas pessoas, mas entender um ponto de equilíbrio, um ponto de maturidade, até onde eu posso, não posso, até onde, se eu não tiver outra opção, eu como e não me sinto culpado, ou se eu comer, eu vou mastigar a folha do alface, do hambúrguer, do McDonald's, me sentindo um pagão, idólatra, perverso, pecador e ter pesadelo aquela noite. Essa palavra vai te dar uma chave de maturidade que você vai aplicar a tantos outros assuntos da vida cristã, como por exemplo, se você assiste ou não assiste televisão, se você vai ou não vai ao estádio de futebol torcer por um time, se você frequenta ou não frequenta motel, se você frequenta ou não frequenta uma determinada rede hoteleira, onde os donos por trás dessa rede hoteleira possuem pactos de prosperidade com os filhos das trevas, ou se você vai ou não vai comer no buffet do restaurante chinês, aí perto da sua casa. Porque muito provavelmente o dono do restaurante chinês vai dar a oferta para o templo budista mais próximo da sua casa. E isso gera um fragmento, uma divisão, uma fragmentação na alma da cristandade, ao ponto de irmãos brigarem com outros irmãos, denominações brigarem com outras denominações. Isso aconteceu na era da restauração do entendimento profético, e agora que nós estamos na plena manifestação da maturidade apostólica, não podemos permitir que essas coisas se repetem. Precisamos estabelecer um prumo e um ponto de convergência e equilíbrio, pois mais importante e mais relevante para a fé cristã é João capítulo 17, sermos uns, do que exegética e doutrinariamente sermos os melhores. Versículo 1 do capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não com contenda sobre dúvidas. Ele está falando sobre a pessoa insegura, em dúvida, neófita, inconstante espiritualmente. Não está falando de pessoas enfermas físicas. Enferma na espiritualidade, nas suas convicções doutrinárias, enfermo na fé, ou seja porque está muitos anos num sistema de crença religioso, cristão, ou porque é recentemente convertido ao cristianismo e está em conflito, está com a alma doble, está com a alma dupla, está com a mente fragmentada entre a tradição religiosa dos pais e a nova doutrina que está sendo apresentada para ele pela revelação de Cristo Jesus. Porque um crê que tudo pode comer. Substitua por um crê que tudo pode celebrar o Natal. E o outro, que é fraco, come apenas legumes. O que come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Um decreto soberano de Deus, a graça o alcançou, Jesus se revelou, o Espírito Santo marcou, e ele agora é propriedade exclusiva de Deus, o Pai. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Aplicando agora a celebração das festas do Antigo ou do Novo Testamento, ou outras festas, como no caso do Natal, é uma festa pagã, onde a cristandade se reúne para tentar dar um novo significado. Cada um esteja inteiramente seguro, convicto em seu próprio ânimo. Tiago fala que um homem de ânimo duplo não consegue ser constante ou bem-sucedido em seus projetos, semelhante à onda do mar, que é levada de um vento ao outro, de um extremo ao outro, pelas mais efêmeras doutrinas. Um só coração, uma só alma, uma só convicção, uma só unidade do meu espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Uma profunda consciência da presença do Pai comigo, apesar dos meus pecados, independente dos meus pecados, mediante fé e graça. Isso faz com que eu e você possamos nos achegar nesse fim de ano, nas festas e celebrações familiares, junto ao trono da glória de Deus, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é o ponto-chave de toda a maturidade para encerrar toda a polêmica. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come, porque ele ora dando ações de graças a Deus antes de comer aquele alimento. E o que não come, para o Senhor não come, e ora dando ações de graças a Deus por ter zelosamente se abstido e não ter comido.
Porque nenhum de vós vive para si e nenhum de vós morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que os que vivam ou morram, somos propriedade do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver. Cristo é ungido. Jesus, o Cristo. Jesus ungido. Morreu o Cristo. E tornou a ressuscitar dos mortos, para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, e a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este ela é imunda. Mas se por causa da comida se contrista, contende, briga, perde a tua unidade com o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu e ressuscitou, alcançou pela revelação da salvação. Não destrua por tua convicção teológica ou por tua tradição protestante, católica, ortodoxa, copta, pentecostal, neopentecostal ou tradição teológica apostólica profética, aquele por quem Cristo morreu e ressuscitou. Não seja, pois, blasfemo o vosso bem. Praticar um bem blasfemo. Não seja blasfemado esse seu exercício de amor. Porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Poderíamos falar 3 dias só desse versículo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito é pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se você se sente culpado, se abstenha. Se você não se sente culpado, coma. Mas o que não come, não enche o saco do que está comendo. E o que se absteve também não vai ser um chato, xaroposo, impondo a sua convicção ao outro. Porque existem coisas que são na Bíblia. Sim, sim, não, não. 1 mais 1 igual a 2. Existem coisas que são subjetivas e cabem num campo da maturidade do relacionamento cultural e interpessoal. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça na fé. Tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é feito por fé é pecado. De fé em fé manifestamos a glória de Deus. Só podemos agradar a Deus naquilo que fazemos por fé. Aquilo que fazemos por tradição, ritualismo, costumes religiosos dos pais, dos avós, dos bisavós, são armadilhas. São armadilhas que roubam o espírito da fé. São armadilhas bem cheias de boas intenções que levam para o fracasso. Vejam o modelo cristão protestante fracassando no velho mundo europeu, porque substituiu a fé pela tradição dos homens, pela superstição das denominações e das instituições. E o pecado não está em celebrar ou não celebrar o Natal, ter ou não ter uma árvore na sua casa. O pecado está em fazer tudo isso sem fé, sem colocar Jesus como o primeiro das nossas vidas, colocando sempre ele como um elemento sectário ou um mero coadjuvante de uma narrativa comercial de compra e venda de presentes num ano caótico como foi o nosso.
Talvez você esteja aí depressivo, triste, abatido, porque não conseguiu comprar os presentes que quis comprar. Talvez você esteja aí mais opressivo e mais depressivo ainda, porque comprou, parcelou no cartão de crédito, deu cheque pré-datado, janeiro e fevereiro a grande tribulação chega. Veja, essas imaturidades é que nós temos que arrancar do nosso meio. E se para arrancar estas imaturidades do nosso meio, num processo pedagógico de 1, 2, 3 anos, você precisa ficar sem a árvore de Natal, joga ela no mato e queima. Mas se você tem maturidade para continuar tendo os símbolos e as festividades, a toalha de mesa um pouquinho mais bonita e bordada um pouquinho diferente, mas você, no meio desse contexto, tem maturidade de praticar fé e não se sentir culpado ou induzido por esse espírito pagão, esse espírito de mamon, que no final do ano o comércio vomita sobre as nossas mentes, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as próprias igrejas. Então, façam sem culpa. A frase aqui é muito assustadora, versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Tem que botar fé no teu taco. Já ouviu essa frase? Você tem que se chegar diante de Deus com ousadia e intrepidez, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, crendo que você em você mesmo não tem valor moralista nenhum, mas pela fé no sangue de Jesus, Ele te lava, te purifica, você não merece, mas pela fé esse fenômeno quântico acontece e você estende as suas mãos e se apropria da provisão, da cura, da comunhão, do amor, do relacionamento fraternal com os irmãos. Tenha fé em ti mesmo diante de Deus. Se você come ou celebra o Natal e se sente culpado, não o faça. Mas se você faz isso em fé, você não se contamina. E se você faz isso dizendo que não se sente culpado por uma tradição cristã protestante, no entanto, sem fé, por ritualismo, pode ter certeza, vai dar problema. Alguém vai ficar bêbado, alguém vai desonrar a Deus, você vai ficar endividado, alguma coisa vai ser pela culatra. Aquilo que era para ser bom vai ser ruim, o tiro vai sair pela culatra, não vai dar certo, e em algum momento desonra vai se manifestar, embora que a festa seja natalina, aonde os teus valores, suas convicções em Cristo Jesus vão ser questionadas. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou das luas novas ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E o texto continua. O fato de Jesus ter exposto publicamente os demônios ao vitupério, ao constrangimento, assim como um vencedor de guerra volta trazendo o rei inimigo e o expõe publicamente na entrada da sua cidade, não quer dizer que eles tenham deixado de existir, deixado de operar e deixado de maquinar obras iníquas. Não quer dizer que o demônio esteja de férias. Nós vemos aí as estatísticas de estupro, de suicídio, de pedofilia, de abusos, de roubo, de manipulação, de corrupção e a falta de justiça social, a injustiça social prevalecendo em nossos meios. Então não podemos dizer que isso é apenas a natureza pecaminosa humana, ramatologia, mas também não podemos dizer que isso é apenas a atividade demoníaca. E sim, são as duas coisas. Os demônios das trevas, embora já expostos ao triunfo de Cristo Jesus, eles continuam operando, eles ainda não foram amarrados e ainda não foram lançados no lago de fogo. Eles serão pós-tribunal de Cristo Jesus na sua segunda vinda. Por ora, nós somos responsáveis em colocar essas coisas ruins debaixo do calcanhar, dos pés do Senhor Jesus e dos nossos pés, porque estamos com Ele assentado nas regiões celestes. E isso é um processo, isso não é uma oração de autoajuda, não é instantâneo. Mas se é chegar diante de Deus confiando em você mesmo, ou seja, coração íntegro, alma única, mente única, sem alma doble, sem fragmentação na sua convicção, não se sentindo culpado por comer no McDonald's, não se sentindo culpado por estar comendo carne de porco, lagosta ou qualquer outro animal que tem antenas. E Levíticos diz que esses animais não eram para serem comidos, os animais impuros do Antigo Testamento. Eu preciso te falar de coisas que não estão na Bíblia, mas são bíblicas, para você entender a chave do Natal. Por exemplo, trindade. Trindade é uma palavra que não está na Bíblia. O conceito de trindade está.
Avivamentos. A palavra avivamentos não está na Bíblia. A tradução pentecostal usa em Abacuque capítulo 3 a oração, o suplício do profeta Abacuque. Ó Deus, Senhor, aviva a tua obra no termo dos dias. Aviva e não avivamento. Em outras traduções nem tem a palavra viva. Mas o conceito de avivamento está na Bíblia. Há uma interlinearidade do conceito de avivamento, embora a palavra avivamento não esteja na Bíblia. Fenômenos de milagre, curas, sinais. Não existe ninguém na Bíblia sendo curado de AIDS, até porque não havia AIDS, mas existia lepra, existem outras enfermidades. Que se você tiver um pouquinho de bom senso e coragem, você faz uma interlinearidade dos princípios e chega a uma harmonização exegética e hermenêutica. É sobre essa perspectiva que você tem que falar do Natal, porque não existe um texto bíblico dizendo que não pode festejar o Natal. E também não existe um que diz que nós temos que celebrar o Natal, senão nós não seremos bons cristãos. Quem falou isso foi o pastor, o papa, o padre, o religioso, o supersticioso, o imbecil lá da tua comunidade. Veja que existem muitas coisas bíblicas que não estão na Bíblia, mas no reino de Deus elas têm o seu valor e o seu significado. O nascimento de Jesus. Vamos começar por essa parte da data do nascimento dele. É um calendário bíblico de 12 meses baseado na lua, enquanto que o ocidental, o ortodoxo, é baseado no sol. Lembre-se que Moisés lutou no Egito com demônios solares. E Josué venceu em Jericó contra um sistema de culto idólatra pagão de deuses lunares. Mas esse calendário de 12 meses ele é dividido em 24 ordens, em 24 turnos. A cada 15 dias, 24 sacerdotes diferentes se revezam para ministrar a Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto nos dias de Jesus, quando Zacarias, o pai de João Batista, está num dos seus turnos. Desses 24 turnos, um período de 15 dias longe da sua casa, ministrando ao Senhor, e recebe a revelação de que sua esposa Isabel está grávida, a irmã, a prima de Maria. E mais tarde elas vão se encontrar e as crianças vão se regozijar no ventre e Maria vai estar grávida de Jesus. O texto bíblico fala que João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Fica fácil você descobrir quando Jesus nasceu, quando você sabe quando João Batista nasceu, porque o texto canônico, o texto bíblico, o texto inspirado pelas Escrituras nos afirmam categoricamente quando Isabel foi fecundada. A janela de dias aproximados. João Batista ele vai nascer em março. Eu já vou te mostrar como, porquê e da onde eu afirmo isso. Jesus ele vai nascer na segunda quinzena de setembro. Final de setembro, início de outubro, que é a data das 7 festas bíblicas instituídas por Deus do tabernáculo. Por isso que nós temos que restaurar o entendimento do Novo Testamento da celebração do tabernáculo, não do Antigo, porque no Antigo Testamento celebrava o tabernáculo esperando a vinda do Messias pela primeira vez, e nós, como igreja cristã, temos que celebrar o tabernáculo não por obrigação, mas por um princípio pedagógico de maturidade, porque estamos esperando a segunda vinda de Jesus. E se eu esquecer esse ano de celebrar o tabernáculo, eu estava viajando, pregando e não deu tempo? Sem culpa, cara, sem culpa. É o princípio pedagógico que você está restaurando, não é a obrigatoriedade da lei e o uso legalístico e ritualístico da festa, por um sentimento de culpa ou de religiosidade, de acusação na mente. João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo veio e tabernaculou entre nós. O verbo veio e habitou entre nós. Só essa palavra do original, que poderia ter sido traduzida por tabernaculou entre nós, Jesus encarnando na humanidade, é suficiente para você entender que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sim no final de setembro, virada de outubro, que é o portal que sempre cai a festa de tabernáculo.
Há quem diga que Jesus volta a segunda vez no meio de uma festa de tabernáculos. Eles não definem a data, não definem o ano, porque somente o Pai sabe exatamente quando, mas eles dão uma argumentação aproximada de que é no meio de uma celebração de tabernáculos, que ninguém sabe o dia e o ano ao certo, mas é em tabernáculos. Outro dia eu faço um vídeo só para falar sobre por que a possibilidade de Jesus voltar a segunda vez é no meio de uma festa de tabernáculos, se ele encarnou a primeira vez em tabernáculos. Mas eu quero que você dê uma olhada em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, fala sobre as ordens dos turnos dos sacerdotes. E ali vai dizer que o turno do sacerdócio de Abias, 1 Crônicas 24, 10, diz assim, 24, 10. É um texto bem cansativo. A sétima, a ordem de Acós. A oitava, a ordem de Abias. Memorize isso. A oitava ordem das 24 ordens, 12 meses, 15 dias para cada ordem sacerdotal ministrar perante o Senhor. A oitava era de Abias. Grave esse nome. Abias. Oitava ordem, a ordem de Abias. E isso em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 13, está intimamente conectado com o nascimento de João Batista. Nós vamos definir a data que João Batista nasce, você vai encontrar a data que Jesus nasceu. Simples assim. Abias, na sua oitava ordem de um calendário judaico, bíblico, que tem 24 turnos, ele está falando do mês de Tamuz, ou seja, Zacarias, pai de João Batista, marido da prima de Maria, Isabel, vai ministrar perante o Senhor no mês de julho. No mês de julho, ele está ministrando perante o Senhor no templo de Herodes. E é no mês de julho que ele recebe a notícia de que Isabel está grávida. E era impossível Isabel estar grávida. E ele vai duvidar da gravidez de Isabel. E ele vai ficar mudo, porque o anjo vai tocar nele como um sinal. E ele vai se comunicar por libras, linguagens de sinais. E depois ele vai escrever uma plaquinha. E no final ele vai ser curado e vai voltar a falar. E vai voltar a ter as suas plenas faculdades. Mas em Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Da onde Zacarias era? Da ordem de Abias. E você já sabe, por 1 Crônicas 4:10, que a ordem de Abias é a oitava ordem do mês. Um mês e 12 meses, a cada 15 dias nós temos a ordem em que Zacarias está ministrando ao Senhor no mês de Tamuz, em julho. E Zacarias está recebendo a notícia que cuja mulher era filha de Arão. A esposa dele era descendente sanguínea de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu o quê? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, do seu grupo, ou seja, mês de Tamuz, mês de julho, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O em sorte quer dizer sorteio, jogaram as pedras, urim, tumim, fizeram um sorteio, jogaram os papeizinhos com o nome lá e caiu o nome dele, pela sorte, E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, o povo clamando lá fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, pondo-se de pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu sobre ele, ou seja, perdeu a paz. Viu o anjo do Senhor e perdeu a shalom, turbou-se. Turbação é antítese do conceito de shalom. Turbou-se, perdeu a sua paz. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento. E ele será grande diante do Senhor, e ele vai preparar o caminho para a vinda do Messias.
não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Porque João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele quem? O bebê, João Batista, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar a psique, preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluias. Essa é a identidade e o destino do bebê, João Batista. Essa é a data em que ele está recebendo isso. E se você for um pouquinho inteligente, você vai calcular que do mês de julho, quando Zacarias recebe a notícia da gravidez de Isabel, até 9 meses depois nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 8 meses, 9 meses. É aí, março, abril, aonde João Batista nasce. E Lucas, capítulo 1, versículo 36, diz que João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 36, diz assim, ó. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. 6º mês. Então, entre março e abril, que João Batista nasce, 6 meses depois, Jesus. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Final de setembro, início de outubro. Todo ano é o portal bíblico de tabernáculos. É quando Jesus tabernaculou entre nós, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Você já tem textos bíblicos canônicos mais que suficiente para acreditar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu no solstício de inverno, não nasceu no meio da Saturnália, não nasceu no meio das festas pagãs idólatras. Jesus, ele vai nascer em Tisri, segunda quinzena de setembro, que é o mês de Tisri, esse mês do portal de tabernáculos, é onde não está nevando na Palestina e com certeza os pastores estão a céu aberto com as suas ovelhinhas recebendo a mensagem dos anjos. Bom, mais tarde a gente fala sobre Ezequiel 20 e 28, que vai falar sobre as árvores pagãs de incenso e de sacrifício e oferenda na mitologia idólatra, que o cristianismo tenta reescrever e dar um novo significado para os dias de Jesus. Novamente, na ênfase profética, a ordem é queimar, jogar fora, não correr o risco de se contaminar. Na ordem pastoral, no entendimento evangelístico, é uma oportunidade de pescar, de ganhar, de relacionamento. Mas no entendimento apostólico profético é a maturidade e o equilíbrio entre esses dois extremos. Vou te falar agora um pouco sobre o Natal pagão, o aspecto pagão do Natal. Solstício de inverno, há mais de 1.600 anos, era comemorado no hemisfério norte a noite mais longa e o dia mais longo do ano. 25 de dezembro, os romanos absorvem isso como a data do nascimento de Jesus na igreja do Ocidente. 7 de janeiro, os russos absorvem como sendo o dia do nascimento de Jesus na igreja ortodoxa. Por quê? Porque a igreja ortodoxa comemora o Natal no dia 6, no dia 7 de janeiro. E a igreja romana do Vaticano comemora o Natal no dia 24 e 25 de dezembro. Porque os russos ortodoxos disseram, não é fácil e não é coerente, não é verdadeiro, é mitológico, é supersticioso, é tradição oral definir a data do nascimento de Jesus física. Então vamos comemorar, vamos celebrar a data do batismo em que Jesus foi batizado por João Batista nas margens do Rio Jordão. E a igreja ortodoxa comemora o dia do batismo e do nascimento espiritual de Jesus nas margens do Rio Jordão, 6 e 7 de janeiro de todo ano. Enquanto que a tradição romana do Vaticano atribuiu uma suposta data do nascimento biológico, que já vimos que não é, ao dia 24 e 25 de dezembro, porque na verdade era a data das maiores festividades pagãs, do culto ao sol dos mitras.
E eles querem agora enfraquecer a religião mitra e fortalecer o cristianismo. Então pegam essas datas pagãs e remodelam um novo significado, que se torna um significado comercial, baseado em mentira, manipulação, falta de verdade nos dias de hoje. E nós podemos, no zelo profético, não praticar e nos abster. Ou no equilíbrio apostólico, praticar com uma perspectiva de fé e não com uma perspectiva da tradição cristã pagã e mentirosa. Porque o erro não está em praticar ou não praticar, comer ou não comer, celebrar ou não celebrar. O erro está em fazer isso sem fé, fazer isso por tradição. Este é o espírito de morte que entra nas famílias cristãs, de uma teologia de reforma protestante ou de uma teologia pentecostal, cheia de boas intenções, mas cheios de enfermos, cheios de inconstantes espirituais. E também não precisamos sair brigando, porque o que celebra, faça para o Senhor, e o que não celebra, foque no seu zelo de não celebrar para o Senhor. Um respeite o outro e não ficar brigando, pois o espírito de unidade é mais relevante do que a exegese e a hermenêutica mais correta. Não existe um texto para fazer exegese, existe uma estratégia coerente de harmonizar e equilibrar a tradição com a prática dos dias modernos. É isso que existe. A Saturnália Romana, 17 de dezembro até o dia 24 e 25 de dezembro. Depois ela é seguida de duas outras festas, a Domália e a Sigmália. Eu não vou falar da Domália Romana nem da Sigmália Romana, que vai fazer conexões depois com as festas da colheita, até culminar na Páscoa. Eu tenho um outro vídeo aí falando sobre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, como é que elas se harmonizam, e eu acho que eu falo um pouco dessas outras duas festas lá. Vamos falar somente da Saturnália Romana, entre o dia 17 de dezembro e o dia 24 de dezembro. Era o dia em que o senhor, o dono do escravo, servia o escravo. Basicamente isso, tá? Era um banquete, era uma comida, uma troca de presentes. Dependendo da situação, havia até orgia entre os funcionários e os donos da casa. Dependendo da situação, não havia. Havia ali uma festa de celebrações comerciais de alianças políticas. É quando contratos comerciais ou alianças de paz e unidade entre os exércitos bélicos de outros povos eram feitos no meio dessa festa, no meio da orgia, no meio da cumilância. Basicamente isso. É ali que vai surgir a manipulação da energia sexual e a abundância da comida como símbolo do rei Momo. A manifestação de Momo está conectada aí. É um carnaval de dezembro romano, em resumo. Por sua origem pagã e sincrética, é criticada pelo bispo João Crisóstomos em sua pregação no ano de 385 depois de Cristo. Ela é condenada por um dos pais da igreja. 385 depois de Cristo, o bispo João Crisóstomos está pregando e cita ela. E ele diz que ela foi reinventada, reinaugurada, maquiada e sincretizada com a fé cristã 10 anos antes dessa pregação dele, ou seja, no ano 375 depois de Cristo. E ele critica Constantino por Constantino ter remodelado o antigo culto Mitra, os antigos deuses idólatras do romanismo antigo, e agora dado novos significados cristãos e sincretizados e harmonizados eles, e por 10 anos os cristãos já estavam praticando esse sincretismo. E o bispo João Crisóstomos, 10 anos depois, cita que o erro de 10 anos atrás praticado por Constantino e passivamente absorvido pela cristandade da época. Essa questão de pregar contra o Natal não é uma coisa nossa do movimento apostólico profético. Eu vejo pastores presbiterianos criticando apóstolos e profetas que gravam vídeos aí no YouTube, no Facebook falando mal disso, mas assim, cegos guiando cegos, que não sabem o que estão falando. Porque o parlamento inglês proibiu a celebração do Natal pelos protestantes puritanos da Inglaterra, da Escócia, da Suécia, de João Calvino. Sim, essa ideia de demonizar o Natal romano de Constantino não é nossa, do século XXI, do movimento apostólico profético. Essa ideia é dos puritanos ingleses, dos presbiterianos, dos anglicanos, dos congregacionais. E isso aconteceu em 1645 até 1661, aonde era crime celebrar o Natal na Inglaterra protestante. Na Escócia, na Suécia, de João Calvino, era crime, e quem praticava era punido.
Os escoceses exigiram que a Inglaterra e as suas colônias dos Estados Unidos abolissem e proibissem, por força de lei, a celebração do Natal, a fim de se unirem aos seus exércitos para guerrear juntos. E então, 25 de dezembro passou a ser um dia de trabalho normal, de expediente normal, em que os ingleses presbiterianos, os escoceses e os suecos protestantes demonizavam a festa católica, porque era dos romanos. Ora, a Igreja Ortodoxa celebra o nascimento espiritual do batismo de Jesus nas margens do Rio Jordão no dia 6, no dia 7 de janeiro. A Igreja Romana insiste no mito mentiroso e manipulador do Vaticano do 24 e 25 de dezembro. Os puritanos, presbiterianos, protestantes assinam uma lei proibindo essa festa e punindo quem insiste em praticar no dia 25 de dezembro. Nos evangelhos não existe um texto que fundamenta o dia da festa de aniversário de Jesus. A experiência religiosa, ela sempre se reinventa, se reescreve, se remodela, se redefine. E nós estamos vindo de um ciclo de ênfase da restauração profética, em que os pregadores eloquentes disseram, não celebre. Estamos entrando na estação e na era do equilíbrio da maturidade apostólica, em que eu estou dizendo para você, faça por fé e não faça por tradição. Ponto, acabou. Para os nórdicos antigos, era a árvore de Odin. Para nós, é a árvore do Natal. Para o muçulmano que está queimando essa árvore no centro de uma praça de alimentação de um shopping na Alemanha, é a árvore de Jesus. Veja que para o muçulmano é a árvore de Jesus e para alguns teólogos da restauração é a árvore do diabo. Se você crê que é do diabo, será do diabo. Se você crê que era do diabo, mas nós tomamos para Jesus, será de Jesus. Marcos 14, assim como você crê, assim como você visualiza, assim como você fala, assim a montanha obedece, assim será. Se ficarmos multiplicando essa ênfase da restauração profética de que é do diabo, vai ser do diabo mesmo. Se nós dissermos, embora que as raízes sejam do diabo, mas hoje nós a celebramos por fé em Jesus, nós arrancamos a data da memória pagã dos cultos iníquos e fazemos com que as estatísticas de suicídio e homossexualismo do Natal mudem no planeta Terra. Pela fé e não pela tradição do cristianismo morto, sem vida, nominal, sincrético e religioso. A principal diferença desse Natal entre ortodoxos e romanos é essa. Um quer celebrar o nascimento físico de Jesus, outro quer celebrar o nascimento espiritual, e nós celebramos tabernáculos, final de setembro, início de outubro. Tabernáculo, sim, aonde Jesus vem e tabernaculariza entre nós na terra dos viventes. Uma carta do bispo patriarca de Jerusalém, pedindo ao bispo de Roma que procurasse na sua biblioteca, nos seus livros, na sua biblioteca que era muito maior, muito mais suntuosa, em arquivos arqueológicos, alguma informação, alguma referência sobre a real e verdadeira data do nascimento de Jesus. A resposta que ele dá é que não havia na sua biblioteca de Roma essa informação. E aí, como eles trocam essas cartas, que são cartas oficiais, que você tem isso como um documento histórico para ver a crise e a pergunta entre eles, já no século IV da era cristã, eles chegam à conclusão que deviam criar duas rotas de romaria. Não temos a data oficial do nascimento de Jesus, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rota de romaria da Europa para Belém, suposto nascimento de Jesus numa gruta com a manjedorinha e as ovelhinhas, e vamos criar uma rota de romaria dos cristãos ortodoxos da Síria, da Sibéria, desculpa, da Rússia, para o Rio Jordão, porque lá houve o nascimento espiritual de Jesus no seu batismo. E duas rotas de romaria que se tornam duas rotas comerciais de fluxo de energia financeira, duas rotas de turismo religioso são criadas fruto dessas trocas entre o bispo de Jerusalém e trocas de correspondência com o bispo de Roma. 15 de setembro do ano 4º ou do ano 5º antes de Cristo é uma data em que os astrólogos do ano 4 ou ano 6 a.C. É uma data em que a astrologia afirma ter nascido Jesus. Aí não é uma data ortodoxa, não é uma data bíblica,
que nós já sabemos que ele nasceu em setembro, na festa de tabernáculos, e também não é uma data do Vaticano, de Roma. Agora eu estou falando de um quarto possível tempo da astrologia, pela aliança e o alinhamento dos astros. Porque, segundo eles, houve uma aliança entre um alinhamento de planetas, se eu não me engano, Plutão, Vênus e Saturno. 2 dias atrás nós tivemos o alinhamento apenas de Vênus e Saturno, mas que naquela época todo esse alinhamento astrológico, segundo eles, na matemática da astrologia, Jesus nasce 15 de setembro, bate com a informação dos cristãos primitivos messiânicos, que é na segunda quinzena de setembro, virada para outubro, 4 ou 6 anos antes do calendário ortodoxo. Então, não é bem na data do gregoriano, e sim 4 ou 6 anos antes do calendário ortodoxo gregoriano. Veja que nós temos 4 narrativas diferentes, a dos astrólogos, matemáticos, temos a narrativa, e lembre-se que foi essa ciência que os magos encontraram o local de Jesus nascer. Quando eles chegam lá, Jesus não é um bebezinho na manjedoura, como você viu no teatro da sua igreja. Quando Jesus é recebido pelos magos, que tem 3 presentes, pode ser 30 magos, pode ser 20 magos, pode ser 4 magos, pode ser 7 magos, não sei quantos magos, a Bíblia não diz quantos magos, quantos reis do Oriente foram honrar o Messias, Jesus. A Bíblia diz que eles levaram 3 presentes, mirra, ouro e incenso. Se foram 20, 30, 40, 50, 70 sábios do Oriente, o texto canônico bíblico não diz. A tradição vai dizer e vai dar o nome deles e vai dar um significado histórico a cada um desses 3 personagens. Mas isso é tradição, não é texto canônico sagrado para me fundamentar a minha fé. E quando eles chegam lá, não é um bebezinho na manjedoura tomando leite no peito de Maria. Não. Quando ele chega lá, o Jesus já tem de 3 a 4 anos de idade. Essa é a idade de Jesus quando os magos do Oriente o encontram. Os únicos que veem Jesus bebezinho na manjedoura, esses são os pastores que estavam no campo com as suas ovelhas e foram informados pelos anjos. Os pastores, em final de setembro, início de outubro, veem Jesus bebezinho envolto em panos no braço de Maria. Os reis magos, quando chegam lá, pela astronomia, eles encontram Jesus já com uns 3 anos de idade aproximadamente. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Isso aqui é conteúdo para uma outra aula de 2 horas. Astronomia bíblica. Nada de errado, nada de pecaminoso, nada de incoerente. Astrologia e astromancia, demoníaco, pagão, joga isso fora da tua vida, não aceite e não pratique. Astromancia, a arte de adivinhar e prever o futuro consultando os astros, do zodíaco, demoníaco, pagão, não serve para crente em Cristo Jesus lavado no sangue de Jesus. Astrologia, astromancia, astrolatria, o culto do astro. Não, eu sou assim porque o meu zodíaco diz que eu sou assim. Não, eu tenho esse comportamento porque o meu zodíaco diz que eu nasci na casa de Capricórnio, e Capricórnio é teimoso e eu tenho que ser teimoso. Então é o culto idolátrico, astrolatria ao astro. Pagão, pecaminoso e não serve para os dias de hoje. Astromancia bíblica, é pura matemática, é puro alinhamento das constelações e da geografia no território do globo terrestre, é uma ciência 100% bíblica, que até o 7º século os teólogos que faziam curso de teologia estudavam essa astrologia antiga, astrologia bíblica. A astrologia moderna virou uma mistura sincretizada de astrolatria e astromancia. Ambas devem ser consideradas pagãs e jogar fora da sua vida, ok? Voltemos para o Natal. Eu creio que Jesus nasceu no final de setembro, início de outubro, em tabernáculo, porque ele veio e ele tabernaculizou entre nós. Diferença de Jesus Nazareno e Jesus o Cristo, nascimento e morte, manjedoura ou ressurreição triunfal de Cristo Jesus. Vamos lá, eu vou ler para você para ficar mais rápido esse vídeo, tá? Pensando no Jesus histórico e não no Jesus fundamento de fé para ser salvo, ele segue o padrão biográfico de grandes líderes da antiguidade. Segue o modelo do nascimento de Platão, por exemplo, na mitologia antiga. Platão também supostamente nasce de uma virgem, fecundada pelos deuses ou
pelo próprio Deus único do universo, o mito pagão da Rainha dos Céus, e iniciando assim o culto de Semíramis e Tammuz. A Bíblia fala de Semíramis, a Bíblia fala de Tammuz como sendo um mito pagão pós-dilúvio de morte e ressurreição. Esse mito pagão é uma tentativa do diabo de criar falsos modelos de Messias. A história antiga e a mitologia pagã está cheia de supostos Messias que vieram antes ou depois de Jesus para substituir Jesus no coração das pessoas. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16, o pai no Éden faz uma promessa: este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, vai nascer de Eva uma semente que será o Messias Redentor da humanidade. Essa mensagem messiânica está na astrologia. De uma virgem nascerá um bebê, nascerá uma criança. Os mapas e os estudos das constelações falam sobre a vinda de Jesus, o Messias. O fato é que a astromancia e a astrolatria tira a centralidade da adoração de Jesus, da interpretação dessas constelações que estão na galáxia, e dão um significado pagão, idólatra e ocultista. Mas Deus, no seu estado original, quando pega o espírito de Abraão, Gênesis 15, Gênesis 16, e tira o espírito de Abraão de dentro da tenda no deserto e leva ele para ver as estrelas, ele está mostrando um mapa de constelações, um mapa de sistemas planetários, onde existe uma mensagem messiânica de que de uma virgem nasceria um redentor. É essa conversa que Deus está tendo com Abraão. E ele agora está tendo a certeza de que da relação dele com Sara vai nascer uma semente, vai nascer um povo, vai nascer uma descendência, e dessa descendência vai vir o Messias, Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, José e assim sucessivamente, Moisés, até chegar nos dias de Maria e de José, nascendo Jesus na Palestina. Veja que essa ideia sempre foi uma ideia muito forte na cultura pagã religiosa antiga. A ideia de que um ser encarnado venha dos céus para salvar os homens e os homens devem adorar esse ser encarnado. Não só Platão, como Semíramis e o produto dela então, Tammuz e tantos outros seres que vão dando a origem aos primórdios do culto pagão da Rainha aos Céus, do culto idólatra de uma contrafacção feminina em detrimento à adoração única ao Deus vivo na sua manifestação masculina. Veja que Jesus ele vem na ordem inversa, tá? Thor, Odin, todos esses outros caras são ricos, são poderosos, são fortes e se revelam ao homem na terra na sua glória, e Jesus ele é o Deus humilde, que entra em Jerusalém no jumentinho, que nasce na pobreza, que nasce na manjedoura, que nasce sem ter um lugar para se hospedar. Jesus ele faz o caminho inverso de todos os deuses da mitologia antiga. Jesus, antes de ser crucificado, lava os pés dos seus apóstolos e diz: eu que sou maior estou fazendo isso por vocês sigam um exemplo e o maior servirá ao menor. Jesus ele está estabelecendo um rito, e a tradição de Jesus é inversamente proporcional a todos os deuses famosos até aquele momento da história. O povo de classe baixa se apaixona pelo legado de Jesus, se apaixona pela narrativa de um Deus humilde que encarna, que se esvaziou da sua glória, como diz Filipenses, se abriu mão de sua divindade e veio coexistir conosco para nos remir, para nos salvar. Um Deus que é santo e assume o lugar de nós que somos pecadores. Todos os outros deuses, eles eram perfeitos, o povo não prestava e tinha que dar oferta para eles para receber uma migalha de misericórdia e graça. Os deuses gregos são deuses cheios de defeitos, de caráter. Os deuses romanos são deuses cheios de vaidade, cheios de orgulho, cheios de competição entre os próprios deuses do Areópago. E agora Jesus não, ele está quebrando toda essa narrativa milenar que o diabo construiu e está vindo na contramão do sistema religioso já estabelecido desde a Mesopotâmia, passando pelo Egito, passando pela Grécia, pelo reino persa e todas as outras tradições religiosas da humanidade até aquele momento. Ainda que você duvide da Bíblia ou duvide de Jesus o Cristo, você o conhece e estuda e precisa reconhecer que Jesus o Nazareno, Jesus o histórico, tem elementos para sua edificação.
Mas a minha oração é que você tenha a revelação de Jesus como o seu salvador pessoal, e não apenas como um líder histórico que marcou a humanidade e separou o tempo, antes e depois. Ora, assim como muitos personagens do Antigo Testamento rasgaram as suas vestes e algo do Espírito foi liberado na terra dos viventes, Pai no céu, quando viu Jesus sendo imolado, todo o pecado da humanidade vira o seu rosto e aquele eclipse solar acontece sobre o Gólgota, o Pai no céu, ele também rasga as suas vestes. E quando Deus no céu está rasgando as suas vestes no tabernáculo, no templo de Herodes, o véu que tinha aproximadamente 2 palmos de grossura, aquele tecido é rasgado misteriosamente do céu à terra, deixando bem claro que a salvação começa em Deus e se revela ao homem pecador na sua humanidade aqui na terra. Não por obras de justiça, mas mediante fé, para que ninguém se vanglorie diante dele. Jesus ele vem de uma família classe média, não é uma família pobre e também não é uma família rica. Maria e José são classe média alta. Essa é a classe social da família de José. José tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Maria, ela devia ter aproximadamente 14 a 16 anos de idade quando fica grávida pelo Espírito Santo. E eles estão fugindo para Belém porque José não queria que ela fosse apedrejada. E as pessoas estão agora questionando por que ela está com a menstruação atrasada. Quando eles vão para Belém, eles não vão passar uma noite no estábulo. Tudo isso é bobagem, superstição de São Francisco de Assis, que vai introduzir no pensamento cristão isso lá no 7º século, se eu não me engano. Eles vão passar de 2 a 3 anos morando em Belém. E ele, na profissão de carpinteiro, vai desenvolver as suas conexões comerciais de compra, venda e prestação de serviço. Eles não estão ali porque eles são pobres do MST, querendo invadir a tua fazenda e roubar a tua casa. Não. A classe social de José e Maria é classe média alta, porque a oferta que eles fazem no templo e recebem a profecia de Simeão e Ana, dizendo que não morriam sem antes terem visto o Messias, o Rabachia, Jesus, o Redentor da humanidade. A profecia deles, e aquele texto ali diz que eles ofertaram 2 par de rolinhas e 2 par de pombinhos. Outro dia você lê Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 2, onde diz as 4 classes sociais e as 4 ofertas que poderiam ser apresentadas no templo. A oferta deles é de classe média alta, não é de classe baixa, não é de pobre. O pobre nunca ofereceria uma oferta de 2 pombos e de 2 rolinhas. A oferta do pobre é oferta de libação de perfume e 1 efa de farinha. Essa é a oferta do pobre lascado que vive do Bolsa Família da Palestina dos dias de Jesus. A oferta de José de Maria é de um cara que tem um pequeno negócio, ele é um empreendedor de médio porte, ele não é rico, não é milionário, ele também não é pobre lascado. Ele conseguiu uma profissão e ele deu essa profissão para o seu filho, Jesus. Ele aprendeu a arte da carpintaria, depois ele abre mão da profissão carpinteiro e se torna rabi, ele se torna líder de uma escola de profetas do Novo Testamento. Mas Jesus sabia auxiliar o pai na arte da carpintaria, teve uma profissão. E na Palestina Antiga, quem tinha uma profissão não era pobre lascado, era classe média alta, e dependendo do desempenho, poderia um dia fazer parte da aristocracia ou não. No sistema de opressão romano que governava a Palestina, para fazer parte da aristocracia, tinha que fazer pacto político ou alguma coisa dentro do espírito de Roma. É o caso de José de Arimateia, que se arrepende, é rico, é senador, esse é milionário, esse tem muitos poderes aquisitivos e doa a sua tumba, seu local de sepultamento para colocar o corpo de Jesus. Então Jesus nunca foi milionário na sua manifestação pública, ele começa como classe média, ele deve terminar o seu ministério público como classe média alta, mas também nunca foi milionário, nunca foi excêntrico, pois nunca conseguiu guardar dinheiro ao ponto de sobrar e mandar providenciar a sua própria sepultura. Usa a sepultura de José de Arimateia. Até o concílio de Nicéia, Jesus, o Cristo, ele não era celebrado e adorado como Deus conosco, Emmanuel. A ênfase não estava na deidade dele. Nicéia vai fazer com que muitas coisas da religião de Mitra se sincretize com a nova fé católica romana. E a igreja primitiva do primeiro, segundo, terceiro, quarto século sempre adorou ao Pai através da fé em Jesus, o Filho, o que morreu e ressuscitou, o nosso irmão mais velho.
em espírito e em verdade. Jesus, então, é assentado à direita do Pai. O nome é sobre todo nome. Não existe nenhum nome maior ou melhor do que Jesus pelo qual possamos ser salvos. E ele não é o objeto da adoração em si mesma. Nós adoramos a Jesus para ministrar ao coração do Pai, porque o sacrifício de Jesus rasga o véu e nos dá livre acesso ao coração do Pai. Isso é um ponto teológico que o muçulmano, quando se converte, tem muita dificuldade de entender, porque ele diz que ele é monoteísta e agora está numa religião que tem 3 deuses, conceito de trindade. É uma calcanhar de Aquiles para o judeu que aceita Jesus nos dias de hoje, porque ele diz ser monoteísta, e o cristianismo, então, a hora adora ao Pai, a hora adora a Jesus, e a hora está adorando ao Espírito Santo, e eles têm um balaio de gato no cérebro deles que muitas vezes gera um preconceito, um bloqueio, uma resistência à manifestação do culto ao Deus Trino. Quando, na verdade, o mistério da Trindade se revela a ele, e ele o recebe no Espírito, ele entende que, no fundo, é um Deus, um só Deus, com 3 personalidades harmoniosamente unidas. E é essa unidade da Trindade que ele quer que nós venhamos a experimentar nos nossos relacionamentos de maturidade aqui na Terra. João capítulo 17. O nascimento de Jesus traz essa inversão, então, da ordem da Saturnália romana, onde o Senhor serve os escravos numa noite, onde Jesus, sendo Deus, encarna e vem ministrar aos pecadores. Os narradores cristãos captam essa mudança social, esse pulso psíquico, essa oportunidade de estabelecer uma nova ordem, de romper com a história e o relacionamento com o Pai pelo protocolo da lei e expandir agora um novo protocolo de comunhão e relacionamento com o Pai pela perspectiva da graça. E a igreja vai se organizando e vai se expandindo. Mas as festas pagãs ao sol do 24 para o 25 de dezembro continuam. Então, o Constantino diz: Jesus é o sol invictus, é o sol invicto, é o sol vitorioso. É impossível entender o Natal dos dias de hoje apenas pela narrativa bíblica do texto canônico, porque não tem muita informação. Pois é simplesmente uma festa pagã que nós estamos reescrevendo e redefinindo um novo significado bíblico para algo que era contrário ao culto e à adoração de um único vivo Deus. Fruto de um pluralismo cultural e sincrético de povos antigos que chegou até os dias de Jesus e que chegou até os dias de hoje. E que se nós não celebrarmos por fé, vamos celebrar por tradição. E sempre que você celebrar o Natal por tradição, tem contaminação demoníaca. E sempre que você celebrar por fé, não importa as suas raízes idólatras, você vai estar dando um novo significado, uma nova ênfase a ela. Logo, celebrar o Natal não é doutrina. Não é pecado celebrar o Natal e também não é pecado deixar de celebrar o Natal. Ai, você pecou, você não foi no culto do Natal. Tudo argumento de religioso para fazer a igreja encher no final do ano. Biblicamente falando, celebrar o Natal ou não é indiferente. O espírito natalino, esse é demoníaco. Esse é maligno, esse é o espírito do consumismo, esse é o espírito das orgias da Saturnália, esse é o espírito da frustração, da depressão, do suicídio, do sentimento de fracasso, porque você não conseguiu comprar presentes para todos os teus parentes. Esse é o espírito que deve ser combatido e a nossa mente, o nosso coração deve rejeitar essa influência cósmica desse espírito capitalista, comerciante e manipulador do final do ano. Esse é o espírito do endividamento, que para corresponder a uma pompa religiosa da noite natalina, o cara se endivida para em janeiro e fevereiro entrar o ano lascado e no carnaval não conseguir trabalhar e ter contratos, e aí ele no final do mês de fevereiro, início do mês de março diz, é verdade, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Veja que é um portal espiritual maligno que começa em dezembro e termina em fevereiro, e é uma época de improdutividade, é uma época de baixa produtividade, é uma época de consumismo, de gastos, mas aonde a pessoa fica frustrada. E no final ele diz, eu tive que esperar a celebração de Mamon no carnaval de fevereiro para minha vida voltar ao normal e a minha energia financeira, a contabilidade da igreja voltar a subir, a contabilidade das empresas voltar ao seu normal. Você acha que é esse o desenho que Deus fez para nós vivermos a pós-modernidade? Com certeza não, mas essa é a realidade que muitos pastores vivem e não conseguiram quebrar isso, porque rejeitaram a restauração das festas bíblicas. Se
você receber isso como revelação, você vai conseguir, de certa forma, minimizar esta janela de saque, de roubo pelo espírito mamon na contabilidade das famílias e das igrejas entre dezembro e o carnaval, e fevereiro. O sentido pagão do Natal só será reescrito em nossas mentes e corações na medida em que amadurecermos espiritualmente. Eu queria que existissem 3 ciclos nessa nova fase do movimento apostólico profético, tá? Na era e na ênfase do ofício profético, a ênfase era: não toque, não celebre, não coma, não tenha nada colorido, porque tudo é do diabo e você vai para o inferno. Entre o risco de se contaminar e jogar fora, jogue fora. Depois ficou uns 10, 20 anos de ênfase pagã anterior, o que você dizia assim: não, nós somos protestantes, nós somos católicos, nós somos ortodoxos, nós somos cristãos coptas, pode praticar tudo isso aí que não significa nada, é só um folclorezinho, uma tradiçãozinha, é mentira, mas qual o problema da mentira do Papai Noel para os seus filhos? Qual o problema da mentira do coelhinho da Páscoa? Qual a mentira? Qual o problema da mentira da data do nascimento de Jesus? É só uma pequena mentira. Se você não trabalha isso na mente dos adolescentes, eles chegam na universidade, eles pegam um professor drogado, comunista, socialista, maconheiro, e eles arrancam os fundamentos da fé cristã do teu filho, e o teu filho vira agora militante do PSOL. Você não vai na igreja orar porque o diabo entrou na vida do PSOL, o demônio entrou na mente do teu filho. Por quê? Porque a vida inteira você fundamentou ele numa fé cristã mentirosa. A vida inteira você fundamentou ele numa fé cristã enganosa. Você disse para ele que o Papai Noel vinha, depois você descobriu que o Papai Noel não existe. Você disse para ele que o Papai Noel, ele esconde os ovos da manhã do domingo, da ressurreição na Páscoa, e não tinha o coelho botando ovo de chocolate e porcaria nenhuma. Aí depois você disse para ele: não, a data do 25 de dezembro é onde Jesus nasceu. E aí ele vai na universidade, ele lê, ele pensa um pouquinho fora da caixinha, pega um professor que não vai dar as informações que eu estou dando para edificar a fé, mas sim para desconstruir a fé dele, e ele vai dizer: realmente, meu pai e minha mãe são 2 idiotas que nunca conseguiram fazer o curso superior, chegar na faculdade, mas eu estou fazendo, e eu vou abraçar um estilo de vida humanista, racionalista, sem Deus, porque Deus é matemática. É esse o produto final na mente dele. Porque a vida inteira você fundamentou coisas sagradas em superstições da tradição cristã, da tradição católica, da tradição protestante, da tradição pentecostal. Mas é tradição, e tradição é demônio. Tradição é morte, tradição é fracasso, tradição é apostasia. Se você conseguir dar esse significado profundo ao Natal e praticá-lo por fé, lá na fase adulta, os teus filhos vão ser bombardeados com informações que eles vão dizer: meu pai já falou isso aí para mim, já estudei isso aí na minha igreja, meu pastor já trouxe um ensino sobre isso, e eu sei de todo esse lado pagão, demoníaco, da árvore de Odin, das cabeças dos guerreiros que era pendurado debaixo do carvalho, e eles faziam oferendas e presentes debaixo daquela árvore. Realmente existe lá em Ezequiel 20 e 28 uma árvore pagã mitológica, mas o pinheirinho de Ezequiel 20 e 28 é diferente do pinheirinho que Jesus estabeleceu no meu espírito, no meu coração, na minha comunhão com o Pai, pela fé em Cristo Jesus. O meu pinheirinho aqui não é de Thor, não é de Odin, não é de Mitra. O meu aqui é um sentimento vivo de um Cristo ressurreto, cuja revelação pelo Espírito eu recebi. Porque o Natal que foi praticado na minha casa foi para Natal da fé, e não o Natal da tradição das denominações cristãs religiosas cheias de boas intenções. Depois dessa fase então do Natal pagão e de não tocar no Natal porque você vai se contaminar, qual é a terceira fase? A fase da maturidade, a fase do equilíbrio. Eu vou celebrar com um novo significado. Eu vou comer, mas eu não vou me endividar. Eu vou dar presentes, mas eu não vou passar do limite do meu fluxo de energia financeira que me deixa confortável. Eu não vou me perturbar por isso. É possível torcer por um time de futebol e não se contaminar? Creio que sim. Alguns fazem do time de futebol um ídolo pagão, outros conseguem celebrar, se divertir, fazer piada e até ir ao estádio sem se contaminar. É possível assistir Jogos Olímpicos sem se envolver, ou ofertar, ou adorar, ou invocar os deuses do Olimpo? Outros, para ter o acesso às Olimpíadas, precisam fazer pactos com os 5 deuses pagãos, idólatras e mitológicos dos 5 continentes, que todos os anos, em todos os Jogos Olímpicos, são invocados no cerimonial, na festa de abertura das Olimpíadas. Você já foi numa Olimpíada? Você já viu as festas
Asimon, Astarote, os deuses pagãos da Ásia, da Asmodeus, da Europa, do Oriente Médio, da África e da América. Bom, faz parte do rito de invocação dos Jogos Olímpicos. Por quê? A antiga celebração de oferenda de soldados mortos a esses deuses foi substituído à pós-moderna celebração dos Jogos Olímpicos, cujo derramamento do sangue não é mais um soldado que morre no campo de batalha, e sim de um atleta que faz uma cirurgia de minúscula, uma cirurgia no fêmur, uma cirurgia dos tendões, uma cirurgia de qualquer acidente do exercício do esporte. Por trás existe todo um paralelo e um simbolismo mitológico. Não estou dizendo que você, que é atleta profissional, tem que mudar de profissão, de modo algum. Estou dizendo que é possivelmente possível você harmonizar, embora por trás dos Jogos Olímpicos exista todo um paganismo de feitiçaria idólatra antiga, você se posicionar em Cristo Jesus, ser um profissional, ir assistir um jogo e não se contaminar com isso. Não porque não tem nada a ver, exatamente porque tem a ver. Pela fé em Cristo Jesus, eu anulo a contaminação demoníaca e eu desfruto do evento esportivo, sem crise, sem imaturidade. É possível celebrar o Halloween não se contaminar espiritualmente? Eu, particularmente, acho que essas coisas você tem que decidir com a tua maturidade cristã. Eu não celebro, eu não deixo meus filhos celebrar. Acho que um ou outro talvez até possa fazer concessões, mas eu não quero essa tradição pedagógica na mente dos meus filhos. Halloween é uma coisa que eu sou radical. Jogos Olímpicos é uma coisa que eu não sou tão radical assim. A celebração do Natal, talvez você venha de uma ênfase da restauração profética extremamente radical em demonizar e esteja encontrando ao longo dessa ministração a maturidade e o equilíbrio para celebrar por fé e não por tradição. Deixa eu falar para você um pouquinho do Natal sobre a perspectiva de Efésios 4, 7 e 14. Eu já falei, mas eu vou resumir. Para um mestre, Natal é um ensinamento da tradição histórica da fé cristã. Para um pastor, é uma forma de incluir e reconciliar pessoas na sua igreja local. Aumenta a frequência e uma noite que a casa vai estar cheia. Evangelista é a oportunidade de ganhar almas. Para o profeta é um risco de contaminação pagã no meio do arraial cristão, no meio da congregação. E para o apóstolo são todos esses elementos anteriores, porém mantendo o equilíbrio e o discernimento específico para cada caso, para cada situação. O mesmo posso afirmar que o Natal, para os teólogos da teologia da libertação e da missão integral, é um Natal totalmente diferente do Natal dos teólogos da teologia da prosperidade, porque um vai idolatrar o pobre e usar o pobre de argumento para suas ideias, vai fazer você se sentir culpado porque você trabalhou e tem 2 carros na garagem, enquanto o outro anda de ônibus. E o outro vai fazer uma aplicação teológica natalina de que se você não tiver carro, você tem maldição hereditária para nós quebrarmos. Veja os extremos, veja o desequilíbrio, veja a falta de maturidade. Para os pentecostais, o Natal é sempre uma chave evangelística. Para os protestantes, é uma tradição que eles querem manter viva na sua memória e repetir em nome de um legado histórico. Para os movimentos de batalha espiritual, o Natal sempre é um demônio chupando um caroço de manga, algo que tem que ser abominado e na sua ênfase desconstruída. Para os cristãos messiânicos, os judeus que vieram para a fé em Cristo Jesus, o Natal ele é substituído pelo Hanukkah, pelo festa do azeite, as 9 colunas de fogo que queima no templo. Eu vou te dar um resumão do resumão aqui das 7 festas bíblicas. Eu celebro as 7 festas bíblicas. O Hanukkah seria então uma 8ª festa que não está na ordem bíblica, mas está na tradição judaica. Eu não vou abrir mão de elementos da tradição protestante para abraçar agora elementos da tradição oral judaica. Eu respeito, aqui em casa tem anos que a gente celebra Hanukkah, tem casa que a gente celebra Natal, tem anos que a gente celebra os dois, conforme a minha disponibilidade de viagem, de agenda, de ministração ao redor do mundo. Mas esse ano, por exemplo, a janela de Hanukkah eu estava fora, ministrando, acabamos não celebrando. Vamos celebrar o Natal por fé, sem nos sentir culpados pela tradição pagã sincretizada com ele. A primeira festa que a Bíblia estabelece são as 3 festas de primavera e depois as 3 festas de outono. Tá? Festas de primavera, Páscoa, pães ázimos ou pães sem fermento, festas da colheita, também chamada de festas das primícias.
No meio delas vem uma coluna chamada Pentecostes. E as 3 festas depois do outono são as festas das trombetas, a festa da expiação, também chamado Dia do Perdão, Yom Kippur, e as festas do tabernáculo, que é onde Jesus encarna, que é onde Jesus tabernaculiza entre nós, Jesus nasce. A 8ª festa, depois dessas 7 festas bíblicas, é lá em dezembro, primeira para a segunda semana, a festa de Hanukkah, quando o azeite iria acabar no templo, eles são impedidos de ir lá botar azeite para a chama não apagar, oram a Deus, Deus faz um fenômeno quântico do azeite se multiplicar, as chamas dos 9 braços das 9 hastes do tabernáculo, do templo, não se apagam, e quando eles têm acesso lá, eles veem que o fogo continua queimando. Então a festa de Hanukkah, para início de dezembro, é sempre uma festa de multiplicação, e é uma celebração de multiplicar dinheiro. Por quê? Porque Mamon vai se manifestar no dia 24, no dia 25, até fevereiro. Mamon vai se manifestar para roubar o dinheiro do povo de Deus, para saquear a contabilidade das igrejas, para saquear a contabilidade das famílias. Embora eu não ache obrigatório celebrar, eu acho bíblico, acho estratégico você fazer uma ministração sobre a multiplicação do azeite que não deixou a vela apagar durante o Hanukkah, no início de dezembro. Sempre cai ali. Mas ela não faz nem parte das 7 festas bíblicas, é uma 8ª festa pós o ano de tabernáculos. O ano bíblico começa e termina em tabernáculos. Ali é o ano novo bíblico hebreu. Novamente, lembrando, Colossenses 2, 16 e 17, ninguém brigue por isso ou perca sua comunhão. Eu estou encerrando o vídeo, estamos na fase final. Alguns mitos equivocados, tá? Reis magos, astrólogos, os presentes não eram 3 pessoas, sei lá quantas pessoas eram 3 elementos, ouro, incenso e mirra. Quando eles chegam em Jesus, ele já está grandinho, 2, 3 anos de idade, talvez 4 anos de idade, e havia o decreto de morte de Herodes que fez com que eles permanecessem em Belém. Os únicos que viram Jesus foram os pastores que pegaram e presenciaram ele bebezinho. José adulto e a Maria adolescente, ela devia ter uns 14, 16 anos de idade, casada com José, não tiveram relação sexual, a fecundação foi sobrenatural, mística e virginal. Quando ela nasce Jesus, é óbvio que o ímen é rasgado pelo parto, e ela não é virgem perpétua. Ela foi fecundada e o nascimento dele foi virginal. No parto, ela rasga o ímen. E ela não é virgem perpétua. José e ela vão ter muitas relações sexuais e vão ter outros irmãos. Choveu no molhado, pontos pacíficos. Jesus também vai ter irmãs, conforme a narrativa do texto canônico bíblico. Eles não vão passar uma noite em Belém. Eles vão passar aproximadamente os 3 anos morando em Belém e trabalhando em Belém. Maria e José saem de Nazaré a fim de não serem apedrejados vivos. Ela está no 1º, 2º ciclo menstrual. Então aquela ideia de uma barriguda grávida em cima do jumento, indo para Belém, sofrendo, não existe. Esse aspecto do teatro folclórico cristão está totalmente errado. Esse aspecto do presépiozinho não é assim. Ela está no início de uma gestação. O feto ainda está pequeno, o ciclo menstrual está atrasado. A manjedoura, no século XII, eu falei século VII, está errado, século XII para o século XIII, São Francisco de Assis vai introduzir na tradição oral do Natal cristão a figura da manjedoura, a figura da gruta, a figura do bebezinho. Por quê? Porque Mitra, ele também é um deus pagão que nasce numa gruta, nasce numa manjedoura, nasce num lugar cercado de animais. Então ele vai sincretizar elementos do paganismo de Mitra com o nascimento de Jesus, dando ênfase à manjedoura, dando ênfase à ideia da gruta. Isso é o século XII para o século XIII, por São Francisco de Assis. A estrela que guia, a estrela do alinhamento astrológico, ela que vai dar significado aos diversos nomes, né, do que hoje, modernamente, a superstição capitalista cristã, a superstição pagã chama de Papai Noel. Ora, Bispo Nicolau foi um cara que realmente existiu e fez presentes e deu para as crianças, mas ele surge ao longo dos 2000 anos de era cristã. Ele não tem nada a ver com o Natal genuíno, com o Natal da origem do cristianismo. Fique bem claro, esclarecido isso. Na Holanda, 6 de dezembro, eles vão comemorar o dia de Sinterklaas. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, os ingleses vão comemorar o Santa Claus.
Na França, eles vão chamar de Père Noël. Père Noël. Em Portugal, ele é Papai Natal. E no Brasil, é Papai Noel. Papai Natal em Lisboa, Papai Noel para os brasileiros. Na mitologia escandinava, na mitologia nórdica, os deuses do submundo, do inframundo, garimpavam pedras preciosas, ouro, prata, cobre, bronze, ferro, faziam armas. Esses eram os presentes dos duendes, dos gnomos, dos silfos, dos elfos, dos sátiros. Eles, de fato, são citados na Bíblia. De fato, esses seres espirituais, na minha opinião, existem. Eles estão aí como os elementares que têm que ser postos em liberdade para a plena manifestação da glória do Pai nos filhos maduros. Esses deuses vikings ou esses deuses celtas já no litoral da Inglaterra são deuses que possuem uma tentativa de ressurgir agora maquiados e mascarados com elementos do Natal cristão. E esses elementos eu acho que não devem fazer parte da nossa vida. O Papai Noel tu joga fora e ensina teus filhos sobre isso. Por exemplo, Mitra era o deus pagão, Odin, o pai de Thor, ele cavalgava numa cabra e o nome da cabra era Julie. E a cabra Julie vinha voando num trenó. E quem estava sentado no trenó? Odin. E o Thor seria então o filho do deus Odin encarnado aqui na Terra, a manifestação de Jesus. A cabra Julie era uma cabra agressiva, era uma cabra forte, era uma cabra braba. Não é à toa que em dezembro existe a variante astrológica para Capricórnio. 22 de dezembro em diante, Capricórnio. Por quê? Porque a cabra Julie, ela te constrangia a dar presentes, a fazer oferendas a Odin. E se você não quisesse fazer oferendas a Odin, a dar presentes a Odin, a cabra Julie te dava cabeçada, a cabra Julie te feria, a cabra Julie te mordia. Para que a cabra de Odin, que puxava a carruagem, o trenó que Odin voava, não te desse uma mordida ou uma cabeçada, você dava uma oferenda para Odin. Então o Santa Claus se manifesta trazendo o presente numa rena que voa puxando uma carroça do Polo Norte. Veja que é a mesma coisa, o mesmo espírito, as mesmas raízes, com manifestações diferentes. O que é importante? Nós não deixar que esses símbolos pagãos roubem o Jesus ressurreto, o Jesus nascido de uma virgem dos nossos corações. O Emanuel, Deus conosco. Eu fico impressionado como pastores protestantes são idiotas, imbecis, ridículos, ao ponto de falar mal dos pastores neopentecostais. Ambos possuem suas superstições. Ambos possuem a sua fé fundamentada em mitos, em bobagens, em imaturidades da tradição. O pastor protestante se sente confortável pregando contra o copo da água que eu vou orar para abençoar você no final da oração, o sabonete do descarrego, a água do Jordão, ou qualquer outro símbolo de óleo de unção para ungir os necessitados, ou o lenço com o suor de Paulo aplicado simbolicamente no Novo Testamento. E essas coisas fazem parte da física quântica, nem mais da tradição religiosa, mas eles se sentem felizes em desconstruir a legitimidade da fé dos neopentecostais, porque, segundo eles, estão fundamentando a fé das pessoas não na palavra de Deus, não em Jesus, mas nos símbolos. E por que a Europa protestante está virando muçulmana hoje? Porque a Europa protestante está virando pagã há mais de 50, 80 anos de nova era, ressurgindo com magia, com ocultismo, com antigas práticas vikings de adoração aos mortos, os cultos drúadas, os cultos celtas e tantas outras práticas pagãs ressurgindo em toda a cristandade protestante da Europa, que segundo eles não fundamentam a sua fé na superstição da oração com o copo d'água. Cabecinha de bagre abençoado por Jeová. Mas fundamenta a sua fé na árvore natal. Fundamenta a sua fé no Papai Noel, cabeça de pudim. Fundamenta a sua fé na rena que voa. Fundamenta a sua fé em músicas que vão cantando de porta em portas. E muitas dessas músicas, se você pegar a letra, você entra em pânico. Algumas não tem problema nenhum de ser cantadas. Outras devem ser questionadas e redefinidas. Eles fundamentam a sua fé na tradição oral de que Jesus nasceu no dia 24 e 25 de dezembro e que se a criança se comportar vai ganhar um bom presente do Papai Noel. E não se sentem desconfortáveis com nenhum desses elementos, mas enchem os sacos do que está ungindo com óleo ou entregando um lenço para botar em cima do enfermo com o suor fedido do pregador.
Veja que cada um cria um mito que lhe é confortável. Veja que a fé madura não é uma fé que se fundamenta em guirlandas, em velas, em bolas coloridas da árvore de Natal. Mas eu também não vou demonizar todos esses símbolos. Eu tenho símbolos cristãos, eu tenho árvore de Natal na minha casa, eu tenho decoração natalina. Eu joguei fora o Papai Noel, eu joguei fora as renas, eu joguei fora os gnomos, eu joguei fora os símbolos pagãos. Eu não quero saber de conversar com os trolls. Eu até assisti o filme dos Trolls com a minha filha para fazer uma análise pontual com ela. Mas eu quero a glória de Deus, porque tudo aquilo que é feito por fé refloresce, permanece, vive para sempre. E o que é feito por tradição não tem significado, validade, crédito nenhum. E na beira da islamização da Europa, os símbolos protestantes e os símbolos católicos estão ruindo, e o continente cujo metro quadrado mais cristianizado e protestanizado do planeta vai se tornar muçulmano. Porque os cristãos não estão cheios da unção de Deus para expulsar demônio, para curar enfermo ou para ministrar a doutrina da ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o avivamento pentecostal, rejeitaram o avivamento neopentecostal, rejeitaram a atual reforma do pensamento da argumentação apostólica profética e se fecharam no seu mundinho dizendo: nós temos 500 anos de história, ou no Vaticano nós temos 1700, 1800 anos de história e não precisamos disso. A graça barata, a graça genérica nunca será eficaz e eficiente. E a graça genérica, a graça barata, sempre será fundamentada em símbolos mortos, mornos, sem vida e sem poder de demonstração. Ao menos a simbologia neopentecostal, quando põe o lenço fedido em cima do enfermo, existe uma vasta quantidade de cristãos ou enfermos sendo curados, demônios sendo libertos, pessoas tomando o copo da água, ainda que seja por física quântica e não pela fé, estão recebendo graça pelo rádio e pela televisão. E o que falar dos simbolismos cristãos que estão fundamentando em mitos, fundamentando em coisas que eram pagãs e pertencentes a religiões contrárias à fé no Deus vivo do Antigo Testamento. É tempo de arrependimento, é tempo de comunhão, é tempo de botar a boca no pó, é tempo de reavaliar as suas convicções, é tempo de encontrar na atual era da reforma apostólica profética o equilíbrio entre esses dois extremos e a maturidade da comunhão entre todos os irmãos, segundo João, capítulo 17. Eu não vou falar nesse vídeo sobre o pacto de Praga, que é o pacto que infantiliza a fé cristã na Europa para que ela não vá para a segunda fase. Ela fique limitada somente à convicção da salvação pela graça mediante fé. Ela não entre na capacitação de poder, no revestimento de unção. Outro dia eu gravo um vídeo somente sobre isso. Temos que nos levantar com poder, fé, graça e dar significados bíblicos por fé aos símbolos cristãos. Alguns desses elementos têm que ser jogados fora. Não dá para conciliar, outros dá para você conciliar numa boa, harmonizar, encontrar um equilíbrio. Um muçulmano que está na Europa tentando islamizar a Europa não coloca fogo num pinheirinho, numa árvore de Natal ou num presépio porque ele está destruindo Thor, Odin ou qualquer outro deus pagão. Ele está tentando desconstruir a fé cristã. Por isso nós temos que acordar e criar políticas públicas em que as pessoas devem ser saudadas no comércio com um Feliz Natal, Cristo ressuscite no seu coração, e não apenas Feliz Festas de fim de ano, para não ofender quem não tem a fé cristã. Não, nós temos que enfatizar e fortalecer isso. Temos sim que voltar a guerrear por essas coisas, porque isso faz parte dos elementos que os pagãos querem arrancar da psique judaica cristã do nosso mundo ocidental, e nós não podemos deixar eles fazer isso passivamente. Temos que parar de celebrar o Natal por tradição de religiões e voltar a ministrar todos esses elementos com poder, com fé, com graça, com espírito de misericórdia. Hosana nas alturas. Chegou o Messias, chegou o Hamashia, chegou Jesus, o nosso Redentor, encarnou, vai crescer, vai se desenvolver, Deus vai suprir, assim como supriu Maria e José no Egito, vai suprir eu e você. O espírito de morte que quer matar Jesus não vai matar o teu casamento, a tua empresa, as tuas finanças, a tua igreja, o teu ministério, o teu chamado.
Eu quero terminar orando, cancelando todas as cartas que porventura você na infância possa ter escrito ou orientado seus filhos a escrever ao Santa Claus, ao Noel. Essas cartas nada mais são do que pontos de contato com as trevas. Essas cartas nada mais são do que pedidos para um demônio que está morto, para um demônio e toda a frustração de que uma carta ao Papai Noel não foi recebida, ou foi recebida, de que uma carta ao Papai Noel não foi atendida ou foi atendida. Tudo isso que foi feito em fé para o Noel, para o mito pagão idólatra, deve ser rejeitado e desligado pela fé em Cristo Jesus. Por isso termino esse vídeo orando com você. Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão quando eu permiti que a tradição dos homens e a tradição do comércio e a tradição mitológica pagã ocupasse no meu coração um lugar que é somente teu, o único exclusivo do Senhor Jesus. O verdadeiro manto branco, respingado e salpicado de sangue é teu. E todo e qualquer outro personagem vestido de vermelho e branco que quer roubar o teu lugar na minha mente, no meu coração, na minha vida, eu destruo, eu arranco, eu lanço fora. Eu desligo agora todas as minhas preces, todas as minhas canções, todas as minhas adorações, todas as minhas músicas, todas as minhas palavras de repetição, fruto da tradição pagã sincretizada com a fé cristã, sem poder, sem vida, sem unção, sem manifestação de glória. Eu desligo agora e peço que os anjos de Deus arranquem essas cartas, apaguem essas cartas, queimem no fogo do Espírito Santo essas cartas. Tudo que fez um ponto de contato entre eu e os trolls, entre eu e os duendes, entre eu e os seres do inframundo que ajudam e ministram a Odin, eu rejeito. Eu não quero isso na minha família, eu não quero isso no meu casamento, eu não quero isso no meu ministério, eu não quero isso na minha igreja, eu não quero isso na minha existência. Pai, toda frustração pela situação financeira de um ano difícil que eu não consegui realizar tudo que eu botei na planilha, tudo que eu desenhei, todo fracasso caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu te adoro, eu te celebro, te agradeço, porque eu estou desenvolvendo uma cultura de alma saciada, de alma satisfeita. Eu estou feliz com o que eu consegui. Apesar de não ter conseguido tudo, entro no próximo ano com fé, com ousadia, para manifestar em fé. E esse ano eu abençoo os meus irmãos para celebrar o Natal sob uma nova perspectiva. Não mais sobre a perspectiva da tradição, e sim pela perspectiva do poder e glória, da fé em Cristo Jesus, que encarnou entre nós, que se manifestou homem, que se esvaziou e se destituiu de toda a sua glória para morrer crucificado na celebração de Páscoa. Em nome de Jesus eu oro, te louvando e te agradecendo. Se você recebeu essa palavra, se você viu maturidade nesse ensino, una o seu Espírito do Senhor, adore, compartilhe com outras pessoas, deposite uma oferta. Veja na descrição os dados para depositar a oferta. Deposite sua semente e veja Deus multiplicar abundantemente mais. Deus te abençoe. Um Natal e um fim de ano cheio de fé, alegria, amor, glória do Pai nos filhos maduros. Deus te abençoe em nome de Jesus.